Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. O Senhor está próximo. Ó sabedoria que saístes da boca do Altíssimo e atingis até os confins de todo o universo, e com força e suavidade governais o mundo inteiro. Ó vinde ensinar-nos o caminho da prudência. Domingo 17 de dezembro, terceiro do tempo do Advento. Hoje também é dia de São José Manianete, um santo da Igreja. Novamente estamos aqui para trazer o programa Minutos do Evangelho, idealizado e realizado pela Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Huberto. Muita alegria, a gente chega novamente aqui na 87.9 FM, trazer o programa de todos os domingos, Minutos do Evangelho. A antífona, ó sabedoria, é dirigida ao Filho. É a palavra saída da boca do Pai, palavra que cria o universo. Ela nos apresenta a origem de Jesus Cristo. A sabedoria de Deus penetrou no seio de uma mulher, da qual nasceu o pequenino, que chora como todas as crianças. Alegremo-nos sempre no Senhor, pois Ele é fiel e nos reúne no domingo da alegria. A liturgia do terceiro domingo do Advento nos convida a acolher entre nós a luz daquele que faz germinar a justiça e nos chega no Natal. Em espírito de oração, devemos dar graças a Deus, que faz maravilhas em favor do povo e nos unge para a missão de proclamar a boa nova a todos. Hoje, então, nós vamos acender a nossa terceira vela do tempo do Advento, da nossa coroa do Advento. Nós já temos a vela verde, a roxa, e hoje nós acenderemos a vela vermelha. Então, hoje é a vez da vela vermelha da coroa do Advento. De repente, você, numa celebração em alguma igreja, você poderá ter uma vela diferente, sendo assim. Mas isso é bem relativo, Depende da concepção de cada comunidade. Então hoje a gente acendeu a vela vermelha para o próximo domingo, o último domingo, então do Advento será a vela branca. Vamos fazer a nossa oração do tempo do Advento. Querido Senhor, por favor, nos permita abraçar o Advento da forma que a Igreja pretende, como uma forma de nos preparar para a Tua chegada. Que tudo o que façamos, cada presente que enviarmos, cada festa que formos, cada refeição que partilharmos, nos lembre de preparar um espaço no nosso coração para Ti. Pai Celestial, cura o nosso coração durante este tempo de Advento. Nos ajuda a amar mais plenamente, perdoar com mais generosidade, esperar mais pacientemente pelo Natal, abraçar cada dia e cada hora, sabendo a alegria que nos espera. Em Teu nome, nós rezamos. Amém. E o programa deste domingo, ele vai nos trazer como momento com Maria, uma mensagem sobre Nossa Senhora do Advento, falando um pouquinho disso. Também traremos os santos da Santa Igreja, dessa semana que passou. O Evangelho de hoje é a Palavra de Deus de São João. Com o quadro Com a Palavra à Igreja, vamos continuar trazendo o ministro da Eucaristia, o Eduardo, que vai falar aí sobre o tempo do Advento. A gente vai trazer até no quarto domingo do Advento. Também vamos estar trazendo a agenda da nossa comunidade, da paróquia, um pouco de músicas, músicas religiosas, um pouquinho de reflexão dos textos bíblicos, um pouquinho do conhecimento da fé e da tradição, do magistério aí da nossa Santa Igreja. Tudo isso nós teremos hoje no programa Minutos do Evangelho. Fiquem conosco, estamos no terceiro domingo do Advento. Nosso canal crescer. Boas festas, saúde, felicidade. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana,
de 11 de dezembro a 17 de dezembro. Segunda-feira, dia 11 de dezembro, dia de São Damaso I, o Papa das Catacumbas. São Damaso, de origem espanhola, nasceu em meados do ano de 305. Ocupou a sede de Roma de 366 a 384. Foi natural, ou pelo menos originário, da antiga Espanha. Seu pai e uma irmã, ao menos Santa Irene, viveram também em Roma. São Damaso erigiu em Roma a Basílica de São Lourenço e recebeu o cognome de In Damaso. Viveu num período de grande agitação para a Igreja. No tempo de seu pontificado, era bispo de Milão o grande Santo Ambrósio, e São Jerônimo punha sua formidável inteligência a serviço da Igreja. São Damaso teve que enfrentar um cisma causado por um antipapa, isso no início do seu pontificado. Infelizmente, esse não constituiu no único problema para São Damaso, já que teve de combater o arianismo, grande heresia, que a Igreja enfrentou. Essa heresia negava a consubstancialidade de Cristo com o Pai. São Damaso, o Papa mais notável do século IV, faleceu em 11 de dezembro de 384. Na chamada Cripta dos Papas, por ele explorada nas catacumbas de São Calixto. No fim de uma longa inscrição, escreveu: "Aqui eu, Damaso, desejaria mandar sepultar os meus restos, mas tenho medo de perturbar as piedosas cinzas dos santos." No dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira da América Latina. Num sábado do ano de 1531, a Virgem Santíssima apareceu a um indígena que, do seu lugarejo, caminhava para a cidade do México a fim de participar da catequese da Santa Missa. Enquanto estava na colina de Tepeyac, perto da capital, esse índio convertido chamava-se Juan Diego, canonizado pelo Papa São João Paulo II em 2002. Então Nossa Senhora disse a Juan Diego que ele fosse até o bispo e lhe pedisse que naquele lugar fosse construído um santuário para a honra e glória de Deus. O bispo local, usando de prudência, pediu um sinal da Virgem ao indígena, que somente na terceira aparição foi concedido. Isso ocorreu quando Juan Diego buscava um sacerdote para o tio doente. O grande milagre de Nossa Senhora de Guadalupe é a sua própria imagem. O tecido feito de cacto não dura mais do que 20 anos, e esse já existe há mais de 4 séculos e meio. Durante 16 anos, a tela esteve totalmente desprotegida, sendo que a imagem nunca foi retocada, e até hoje, os peritos em pintura e química não encontraram na tela nenhum sinal de corrupção. Quarta-feira, 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, protetora dos olhos. Luzia nasceu em Siracusa, na Itália, no fim do século III. Conta-se que pertencia a uma família italiana rica, que lhe deu ótima formação cristã, a ponto de ter feito um voto de viver a virgindade perpétua. Com a morte do pai, Luzia soube que sua mãe, chamada Eutícia, a queria casada com um jovem de distinta família, porém pagão. Ao pedir um tempo para o discernimento, e tendo a mãe gravemente enferma, Luzia inspiradamente propôs à mãe que fosse em romaria ao túmulo da mártir Santa Águeda, em Catânia. Pela cura da grave doença, seria a confirmação do não para o casamento. Milagrosamente foi o que ocorreu, logo com a chegada das romeiras. Assim, Santa Luzia voltou para Siracusa com a certeza da vontade de Deus quanto à virgindade e quanto aos sofrimentos pelos quais passaria, assim como Santa Águeda. Luzia vendeu tudo, deu aos pobres e logo foi acusada pelo jovem que a queria como esposa. Não querendo oferecer sacrifício aos falsos deuses, nem quebrar o seu santo voto, ela teve que enfrentar as autoridades perseguidoras. Quis o prefeito da cidade, Pascásio, levar à desonra a virgem cristã, mas não houve força humana que a pudesse arrastar. Firme como um monte de granito, várias juntas de bois não foram capazes de a levar. Santa Luzia é muitas vezes representada com os sobreditos bois.
As chamas do fogo também se mostravam impotentes diante dela, até que, por fim, a espada acabou com a vida tão preciosa. A decapitação de Santa Luzia se deu no dia 13 de dezembro de 304. Conta-se que antes de sua morte, teriam arrancado os seus olhos. Fato ou não, Santa Luzia é reconhecida pela vida que levou até as últimas consequências, pois assim testemunhou diante dos acusadores: adoro um só Deus verdadeiro e a ele prometi amor e fidelidade, né? Essa foi Santa Luzia, a protetora dos olhos. 14 de dezembro foi quinta-feira, dia de São João da Cruz, reformador da espiritualidade carmelita. João de Yepes, seu nome de batismo, nasceu em Fontiveros, na Espanha, em 1542. No ano de 1563, com 21 anos, sentiu o chamado à vida religiosa e entrou na ordem carmelita, na qual pediu o hábito. Nos tempos livres, gostava de visitar os doentes nos hospitais, servindo-os como enfermeiro, ocasião em que passou a ser chamado de João de São Matias. Em 1567, foi ordenado sacerdote. Desejando uma disciplina mais rígida, São João da Cruz quase saiu da ordem para ingressar na Ordem dos Cartuchos. Mas, felizmente, encontrou-se com a reformadora dos Carmelos, Santa Teresa d'Ávila, a qual havia recebido autorização para a reforma dos conventos masculinos. Grande admirador de Santa Teresa, compartilharam ideias e propostas para inaugurar a primeira casa de carmelitas descalços, que ocorreu em 28 de dezembro de 1568 em Duruelo, na província de Ávila. São João da Cruz, empenhado na reforma, conheceu o sofrimento, as perseguições e tantas outras resistências. Renovando sua profissão religiosa de acordo com a regra primitiva, assumiu um novo nome, João, dominou-se da Cruz. Em 1572, a pedido de Santa Teresa, tornou-se confessor e vigário do Mosteiro da Encarnação em Ávila. Pregador, místico, escritor e poeta, esse grande santo da Igreja faleceu após uma penosíssima enfermidade, em 1591, com 49 anos. Foi beatificado por Clemente X em 1675 e, em 1726, canonizado por Bento XIII. No ano de 1926, o Papa Pio XI o declarou doutor da Igreja. Na sexta-feira, 15 de dezembro, São Valeriano, o bispo idoso. São Valeriano foi um bispo romano de Avenzano, Avença ou Abença, uma antiga sede episcopal da província romana da África proconsular identificável. Hoje, com as ruínas de Borg Ramdoini, na arquidiocese de Cartago, no norte da África, que viveu no século V. Na lista de bispos dessa diocese, é o segundo da lista depois de Fortunato. Ele é lembrado por se recusar a obedecer a Genserico, rei dos alanos, dos vândalos. O rei chegou com suas tropas à cidade, querendo que o bispo lhe entregasse todo o mobiliário da igreja. São Valeriano protestou pela violência dos soldados e por isso foi expulso e exilado de sua cidade. Junto de São Valeriano, outros 8 bispos do norte da África enfrentaram o difícil exílio. São Valeriano, lembrado como confessor, sempre pronto e disponível para atender e dar assistência àqueles que lhe procuravam. Permaneceu fiel à sua fé até a sua morte, ocorrida durante uma de suas peregrinações. Vitor da Vida define-o como Sanctus Valerianus Obensae Civitatis Episcopus, enquanto Floro e Adonis o recordam em seus martirológios, respectivamente, em 28 de novembro e 15 de dezembro. O nome de São Valeriano foi incluído no martirológico romano no dia da sua festa, em 15 de dezembro. Foi o bispo, eleito com mais idade, ele era bem idoso já. No sábado, 16 de dezembro, Santa Adelaide. Santa Adelaide nasceu em Borgonha no ano de 931. Seu pai era Rodolfo II, rei da Borgonha. Aos 16 anos, foi dada em casamento ao rei da Itália, Lotário II. Esse a fez infeliz, mas faleceu 3 anos após o casamento, em 950. Após ser envenenado pelo duque Berengário de Ivreia, que queria tomar posse para si o reino de Lotário. Duque Berengário quis obrigar Adelaide a se casar com seu filho, mas ela recusou firmemente.
Sendo assim, foi encarcerado, a mando de Berengário, em um castelo, onde mais tarde conseguiu fugir. Viajou para a Alemanha e para pedir auxílio de Otão I, o rei da Alemanha. No Natal de 951, Otão casou-se com Adelaide, sendo em seguida proclamado rei da Itália. Adelaide, mais uma vez, ficou viúva após a morte de Otão I. Exerceu o poder em nome do filho Otão II, que nesse período ainda era muito novo para assumir o trono. Adelaide governou novamente o império entre os anos de 991 e 996, até o neto Otão III assumir o trono. Consagrou os 3 últimos anos de sua vida, promovendo o bem da igreja e auxiliando os pobres e necessitados. Sentindo o fim da sua vida, Adelaide pediu que a transportasse para o mosteiro de Celas, onde faleceu no dia 16 de dezembro de 999. Entre as grandes mulheres da história do mundo, no primeiro milênio está Santa Adelaide, exemplo de mãe, princesa, imperatriz, rainha e católica. 17 de dezembro, domingo, dia de São João Maniete. São José Manianete. São José Manianete, Daniel e Vives, nasceu em 7 de janeiro de 1833 em Tremp, Lleida, na Espanha. Em uma grande família cristã, foi batizado no mesmo dia de seu nascimento. Aos 5 anos, sua mãe o ofereceu a Nossa Senhora de Val de Flor, padroeira da cidade. Completou os estudos secundários em Barbastro e depois os de filosofia e teologia nos seminários diocesanos de Lleida e Urgel. Contudo, para isso, teve que encontrar um emprego quando menino. Foi ordenado sacerdote em 9 de abril de 1859. Com a oração constante e o trabalho incansável, viveu exemplarmente todas as virtudes e, juntamente com a sua amorosa dedicação à cura das almas, orientou e impulsionou, num espaço de quase 40 anos, a formação e expansão dos 2 institutos, abrindo colégios, escolas, profissionais, seminários e outros centros de apostolado em vários lugares da Espanha. Hoje, os 2 institutos estão presentes com o exercício da sua missão. Os institutos estão em vários países da Europa, nas 2 Américas e na África. Chamado de modo especial por Deus, escreveu diversas obras e folhetos para apresentar ao mundo o exemplo da Sagrada Família de Nazaré, difundir sua devoção e estimular sua imitação. Consumido fisicamente por algumas chagas, que permaneceram abertas em seu flanco durante os últimos 16 anos de sua vida, o que ele chamou de misericórdias do Senhor. Em 17 de dezembro de 1901, rico em virtudes e méritos, entregou sua alma ao Deus na casa-mãe de Barcelona, na Espanha, centro da sua obra, rodeado pelo carinho e pela dor de tantas crianças e jovens pelas quais dedicou toda sua vida. Os textos dos santos da Santa Igreja Católica são do site católico cançãonova.com. Aqui a gente traz resumido, né? Quem quiser, pesquise sobre a vida dos santos e não vai perder tempo, não. Vamos encerrar o quadro de hoje ouvindo o salmo da liturgia de hoje, né? Que é de Lucas 1. A minha alma se alegra em meu Deus. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora, as gerações hão de chamar-me de bendita. Uma parte, né, do Magnificado de Nossa Senhora, né? Muito bonito. Ouçamos a música então. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção, enviou-me aos empobrecidos, a fazer feliz proclamação. E a liturgia do dia de hoje, né, ela traz as seguintes leituras. A primeira leitura é Isaías, capítulo 61, versículo de 1 a 2, 10 a 11. O salmo da liturgia de hoje é Lucas 1. A segunda leitura é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 24. E o evangelho é de João, capítulo 1, versículo de 6 a 8, e o 19 ao 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João.
Glória a vós, Senhor. No princípio existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o receberam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio por testemunha para dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz. Eis o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, a perguntar-lhe: quem és tu? Ele confessou a verdade e não a negou. E confessou: eu não sou o Cristo. Eles perguntaram-lhe: quem és, pois? És tu Elias? Ele respondeu: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és, pois, para que possamos dar resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse-lhes ele: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados eram fariseus. Interrogaram-no, dizendo: como o batizas, pois, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo em água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Este é o que há de vir depois de mim, a qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Estas coisas passaram-se em Betânia, do lado de além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós já iniciamos, então, a reflexão de hoje com o rodapé da Sagrada Escritura. Entre tantas explicações que aqui tem, eu trago apenas uma. João sobe até a geração eterna do Verbo. No princípio, significa antes de todas as coisas. Quem disse isso? Santo Agostinho. Verbo, em grego, significa a razão, palavra. Mas é melhor dizer verbo, né? Santo Agostinho, novamente. Neste prólogo sublime, o Verbo é chamado eterno, pessoa distinta do Pai, fonte de vida. A divindade de Cristo é proclamada com toda clareza, com as palavras: o Verbo se fez carne, nas quais afirma-se a união da natureza divina com a natureza humana, na única pessoa divina do Verbo, ou seja, de nosso Senhor Jesus Cristo. Já o dia a dia com o Evangelho nos traz a seguinte reflexão. João Batista era um pregador convicto e capaz de arrastar multidões. Ele veio para dar testemunho da luz, que é Jesus. Esse fenômeno causou preocupação aos líderes religiosos, representantes do poder central. Seria João talvez o Messias esperado? Os fariseus mandaram um grupo para entrevistá-lo. A cada pergunta dos sacerdotes e levitas, João rebatia, esclarecendo que ele não era o Messias, o Cristo. Era uma voz gritando no deserto. Deserto faz lembrar a caminhada do povo rumo à libertação no Êxodo, né? João Batista é alguém que prepara o povo para a libertação que deverá acontecer por meio de Jesus. João pregava: aplanem o caminho do Senhor. Tratava-se de abrir o coração para acolher aquele que, ao chegar, haveria de implantar o reino de Deus, o reino da justiça, do amor e da paz. Dia a dia com o Evangelho, da editora Paulus. Eu trago também alguns parágrafos do nosso Catecismo da Santa Igreja Católica, que se relaciona com o texto de hoje. Parágrafo 430. Em hebraico, Jesus quer dizer: Deus salva. Quando da Anunciação, o anjo Gabriel dá-lhe como nome próprio o nome de Jesus, o qual exprime ao mesmo tempo a sua identidade e a sua missão.
Uma vez que só Deus pode perdoar os pecados, será Ele quem, em Jesus, seu Filho eterno feito homem, salvará o seu povo dos seus pecados. Em Jesus, Deus recapitula, assim, toda a sua história de salvação em favor dos homens. Parágrafo 436. Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, quer dizer ungido. Só se torna nome próprio de Jesus porque ele cumpre perfeitamente a missão divina que tal nome significa. Com efeito, em Israel eram ungidos, em nome de Deus, aqueles que lhe eram consagrados para uma missão dele de manada. Era o caso dos reis, dos sacerdotes e, em raros casos, dos profetas. Esse devia ser, por excelência, o caso do Messias, que Deus enviaria para estabelecer definitivamente o seu reino. O Messias devia ser ungido pelo Espírito do Senhor, ao mesmo tempo como rei e sacerdote, mas também como profeta. Jesus realizou a expectativa messiânica de Israel, na sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. Mas o povo judeu não o aceitou, né? E até hoje aguarda ainda a vinda desse Messias. Né? Parágrafo 437. O anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus como sendo o do Messias prometido a Israel. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador que é Cristo, Senhor. Desde a origem, ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. Concebido como santo no seio virginal de Maria, José foi convidado por Deus a levar para sua casa Maria, sua esposa, grávida daquele que nela foi gerado pelo poder do Espírito Santo, para que Jesus, chamado Cristo, nascesse da esposa de José, na descendência messiânica de Davi. Tudo desígnio de Deus. Parágrafo 523. São João Batista é o percursor imediato do Senhor, enviado para lhe preparar o caminho. Profeta do Altíssimo, supera todos os profetas, é o último deles. Inaugura o Evangelho, saúda a vinda de Cristo desde o seio da sua mãe e põe a sua alegria em ser o amigo do esposo, que ele designa como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precedendo Jesus com o espírito e o poder de Elias, dá testemunho dele pela sua pregação, pelo seu batismo de conversão e, finalmente, pelo seu próprio martírio. E parágrafo 524. Ao celebrar em cada ano a liturgia do Advento, a Igreja atualiza esta expectativa do Messias. Comungando na longa preparação da primeira vinda do Salvador, os fiéis renovam o ardente desejo da sua segunda vinda, da parousia. Pela celebração do nascimento e martírio do precursor, a Igreja une-se ao seu desejo. Ele deve crescer e eu diminuir. Reflexão do Evangelho de hoje. A agenda da nossa paróquia, né? Chegamos ao final do programa, o último bloco, que traz aí os compromissos, né? E a mensagem final para este domingo. Vou falar logo da agenda, então, para a próxima semana, né? Então, dia 20 de dezembro, é quarta-feira, 19h30, missa com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Igreja Matriz. Na sexta-feira, dia 22 de dezembro, 19h, missa na Igreja Santa Teresinha, no Rio Sebim. No sábado, 23 de dezembro, 5 da tarde, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, do Caminho do Meio. Também no sábado, 5 da tarde, dia 23 de dezembro, missa na Igreja São José Operário, do bairro Operário. Ainda sábado, 23 de dezembro, 19h, missa na Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista, bairro Progresso. E a missa na Igreja Matriz, também às 19h. No domingo, dia 24 de dezembro, último domingo do Advento, também véspera de Natal, né? Às 19h, às 8h da manhã, no domingo, 8h da manhã, domingo, missa na Igreja São Miguel, da Serra São Miguel, e a missa também na Igreja Matriz Santo Berto, 8 da manhã. 10h da manhã, dia 24, missa na Igreja São João Batista, bairro Nova Estetim, São Cristóvão. À noite, dia 24 de dezembro, então, às 20h, missa de Natal
na Igreja São Pedro e São Paulo, de Dalbergia, e missa de Natal na Igreja Matriz Santo Huberto, às 8 da noite, então, nas duas igrejas. Vou lembrar aí, né, estamos comemorando 2 anos do programa Minutos do Evangelho, aqui na 87.9 FM, né? A gente preparou um kit religioso, né, que será sorteado para 2 pessoas no Instagram da Paróquia Santo Huberto e 3 pessoas no Facebook da Paróquia Santo Huberto. O kit já está pronto, né? E os sorteios a gente vai estar divulgando no domingo que vem, né, no último programa de 2023 aqui na 87.9 FM. Depois a gente volta só fazer os programas aqui semanal às 8 do dia 8 de janeiro. Então a gente volta no dia 8 de janeiro, né? Com o programa Minutos do Evangelho, programas inéditos, né, para 2024 já. Tanto na rádio 87.9, como também na Rádio Belos Vales, né? A gente só retorna no dia 8. Né? Na Rádio Belos Vales, o último programa foi na sexta-feira, vai ser na sexta-feira, dia 22, né? E o programa semanal na 87.9 também encerra dia 22. Só que daí teremos ainda o programa de domingo, dia 24, onde vamos anunciar os ganhadores desse kit religioso. 5 kits religiosos. Procure o folder nas redes sociais da nossa paróquia, no Instagram e no Facebook. Ali explica-se como faz para participar. Participe, né, e concorra a esse presente do programa Minutos do Evangelho e da Pastoral da Comunicação. Vamos lembrar também, né, que as inscrições para a catequese estão abertas em toda a paróquia e vão até dia 15 de fevereiro, né, para a catequese 2024. A Secretaria Paroquial, atendimento até o dia 22, né, normal, e depois só volta no dia 29 de janeiro, né, também está em recesso. Queremos lembrar também, a pedido do Movimento Cursilho da Cristandade, aqui da paróquia, né, que a missa do dia 20 de dezembro, né, a missa do dia 20 de dezembro, é a missa de quarta-feira na Matriz, ainda pode ser encaminhado à coleta solidária, né, a alimentos não perecíveis. Então, quem participar da missa, lembre, né, leve a sua oferta. Falar do dízimo, né? Vou falar do dízimo. Né? Prezado dizimista, a você o nosso agradecimento, né? Em nome da paróquia Santo Huberto, né? A Pascom vem agradecer. Obrigado por sua participação em nossa comunidade e por entender que o dízimo é uma atitude de amor e fé. Por sua oferta ser feita de forma consciente, generosa e fiel. Por colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, amando a Igreja, evangelizando e principalmente por devolver a parte que é de Deus que Ele lhe deu. Muito obrigado mesmo a todos os dizimistas aqui da nossa paróquia, de todas as igrejas e comunidades. Também, né, então, o programa Minutos do Evangelho, última semana que o programa vai estar no ar em 2023, né? Última semana agora. Então, de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã na Rádio Belos Vales, né? Ao meio-dia na Rádio Comunitária, com reprise às 7 da noite também na Rádio Comunitária. E domingo que vem, dia 24 de dezembro, último domingo do Advento, véspera de Natal, último programa Minutos do Evangelho de domingo. Para encerrar o programa de hoje, deste domingo, vamos encerrar com uma oração ao santo de hoje. Ó amante da Sagrada Família, atraí para aqueles que te procuram o mesmo amor e devoção. Atraí também a bênção e proteção das nossas famílias, dos nossos lares. Afastai a peste e a doença, as divisões e brigas, e fazei dela um novo espelho da família de Nazaré. Amém. São João Manianete, rogai por nós. Por intercessão de São José Manianete, falei São João, né? É São José. Desça sobre todos nós a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom final de domingo a todos, e que esta semana seja uma semana muito abençoada, na expectativa do Natal do Senhor. Vamos ouvir a última música de hoje, então. Um abraço a todos.